Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem, né? E hoje, na nossa aula de segunda-feira, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão para a avaliação de história, que seria hoje, certo? Mas, por conta que estamos todas de quarentena, né? A escola inteira está de quarentena, essa semana nós vamos fazer revisões com vocês sobre as matérias, que está lá no roteiro que eu enviei no grupo do WhatsApp, certo? Então, hoje nós vamos fazer a revisão de história, certo? Amanhã nós faremos a do dia de amanhã e assim até na sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá dar uma revisada nessa matéria de história? Conforme nós estudamos, né, e agora estamos revendo, a procura de novas terras e riquezas. Os portugueses se deslocaram de Portugal em busca de novas terras, em busca de novas riquezas através da navegação. Foi assim que nós estudamos? Aí aqui no livro nós podemos ver que, além, né, do aperfeiçoamento de técnicas de navegação de longo curso e a falta de terras cultiváveis, foram alguns dos fatores que motivaram as viagens marítimas portuguesas a terras distantes e impulsionaram grandes expedições. Além disso, outros fatores importantes foram a busca de caminhos alternativos que levassem ao Oriente, região fornecedora de seda e especiarias, negociadas a altos preços na Europa. E além disso, né, de busca de alimentos, rotas alternativas, terras cultiváveis, eles também queriam conquista, né? Eles queriam conquistar novas terras e, consequentemente, buscar riquezas, né? E em 1500 eles desembarcaram nas terras onde hoje é o Brasil. Assim que chegaram, estabeleceram contato com as populações indígenas que habitavam o território e fizeram algumas viagens de reconhecimento pelo litoral, né? Então, os portugueses, né, desenvolveram aí novas técnicas, viajaram e estabeleceram também novas rotas para chegar ao Oriente, tá bom? Além de tudo isso, né, eles fundaram feitorias no litoral. Para que eles fundaram essas feitorias? Para carregar para as naus, né? As naus eram os navios usados naquela época, viu, pessoal? Principalmente com pau-brasil, que era a madeira da época, ela era muito valiosa, que trocavam por instrumentos até então desconhecidos pelos indígenas. Eles retiravam o pau-brasil, aqui do Brasil, né, das terras dos indígenas, carregavam as naus, ou seja, os navios, e em troca eles davam alguns instrumentos para os índios, como machados, facas de metal e espelhos. Esse tipo de comércio, né, nessa troca, eu te dou uma coisa, mas eu acabo levando muito mais do que realmente vale, é chamado de escambo, né? Essa troca de mercadorias, ele tem um nome, né? Então se chama escambo. E quais eram as principais riquezas extraídas das terras conquistadas pelos portugueses? Eram várias, né? Aqui eles podiam retirar de tudo, né? Madeira, ouro, marfim e fumo. Marfim não é aqui no nosso continente, né? Não é no continente americano, porque os portugueses, eles não só desembarcaram no Brasil, né? Eles desembarcaram também no continente africano. E lá eles também faziam essa retirada. Eles retiravam madeira, ouro, lá sim, eles retiravam marfim, fumo. Então, todas essas riquezas não eram só aqui no Brasil, né? Eram nas terras conquistadas pelo mundo. E haviam também as chamadas especiarias, que eram pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia e canela. Estes produtos eram muito consumidos em diferentes regiões da Europa. Por isso, sua comercialização era bastante lucrativa para os portugueses, tá bom? Então aqui a gente deu uma lembrada, né, no que a gente já tinha estudado sobre por que os portugueses se deslocaram, né? Quais os objetivos, com quais objetivos eles se deslocaram, não é mesmo? E agora nós vamos ver um deslocamento que foi obrigado, que foi à força, né? Não foi por livre e espontânea vontade. Vamos ver? Então aqui nós temos trazidos à força, né? Enquanto os portugueses viajavam pelo mundo em busca de terras, riquezas, especiarias, né, e etc., os africanos, eles acabaram levando-os à força. Então, o deslocamento dos africanos não foi uma decisão deles, pelo contrário, eles foram trazidos à força. Entre os séculos 16 e 19, mais de 3 milhões de africanos embarcaram em diferentes regiões da África e cruzaram o Oceano Atlântico até o Brasil. Eles vieram como? Eles vieram nos navios negreiros.
Eram as embarcações que eram usadas para transportar pessoas escravizadas. Então, essas embarcações eram para transportar apenas pessoas escravizadas nascidas na África. Diferentes povos africanos, principalmente bantus e sudaneses, foram forçados a deixar suas terras para serem vendidos como escravos em cidades como Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Então, esse comércio para os portugueses, ele era muito lucrativo, porque eles pegavam as pessoas à força, né, lá das suas casas e traziam de qualquer jeito, não é verdade? E obrigavam, e além de tudo ainda vendiam, né? Mas isso, gente, era comum naquela época. Hoje em dia, né, graças a Deus, não é comum, né? Hoje nós temos nossos direitos, todos temos nossos direitos, né? E podemos exigi-los. Aqui, ó, tem uma atividade do livro que pede para descrever esta imagem. O que eu vou descrever? Eu vou olhar o que está acontecendo nessa imagem. A alimentação não era para todos, né? O ambiente aqui, ó, não tinha lugar para todo mundo. Todo mundo ficava amontoados. Eles não tinham roupas, né? Tinham poucas roupas. As crianças, algumas ficavam ao lado de suas famílias, outros estavam acorrentados, ou melhor, a maioria estava acorrentado, né? Então eles estavam presos nessa embarcação. E tinha muito sofrimento, né? Passavam fome, frio, não é verdade? Lá na página 24, nós temos aí um mapa que mostra que os escravos, né, eles saíram de várias partes do continente africano. Essa região aqui foi a que mais saiu escravos. E onde eles iam, né? Qual que era a maior parte? A maior parte foi para o Brasil, né, na região sudeste e na região nordeste, ó. Ao longo aqui, ó, da América do Sul, né, eles foram trazidos à força. Observe as setinhas, olha. Então, aqui vieram muitas pessoas. Aqui tem algumas ilhas, observem. Aqui Cuba e Jamaica, né? Olha, também bastante pessoas. Para a América do Norte, ó, vários negros também foram. Este tráfico, né, de escravos, ele aconteceu entre 1501 até 1867. Então, eram muitas pessoas trazidas, né, à força. Então, finalizando, né, a nossa revisão, nós vimos quais os objetivos das navegações para os portugueses, não é mesmo? Vimos também como que era a troca, né, a moeda de troca, que era o escambo, a imagem, né, do ambiente dos navios negreiros. E você, hein? Como que você imagina que eram essas viagens? Vocês responderam, né? Nas questões aqui da página 20, da página 25, não é mesmo? Então, é algo para que possamos relembrar, né? Revisar a matéria estudada, pensar e refletir, não é mesmo? Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendam, tenham alguma dúvida, podem me chamar no grupo. Um grande beijo e até a próxima aula.